Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati. Esse canal foi criado para compartilhar receitas, principalmente de bonecas. Então, se você está chegando aqui agora através desse vídeo, dê uma olhadinha aí em todos os vídeos que já tem aqui. Garanto que vai ter uma boneca ou um bichinho, ou forte a bonecas, tá? Já vou te avisar. Mas pode ter algum bichinho aí que pode agradar bastante o seu coração. E este vídeo foi feito para compartilhar a receita de um novo traje para a Maria Alice. A Maria Alice, você já deve saber, é a queridinha aqui do canal, é a boneca com mais visualizações, com mais curtidas, e a gratidão por mim a você que faz parte disso é muito grande. Tá? Então vamos, como uma forma de comemoração, com um novo traje para a Maria Alice, e ela está aqui num macacãozinho e uma blusinha. Ela está um pouquinho diferente e eu já vou explicar quais são as diferenças para você. Então vamos lá. O que tem de diferente além da roupa para essa Maria Alice, para a Maria Alice que tem no vídeo aí, que tem bastante visualizações e... Ai, obrigada! Bom, vamos lá. Os olhos, tá? Na boneca do vídeo eu coloco um olhinho um pouquinho menor, o número 11, se não me engano. Aqui é o número 15, então tá aí. Fica muito legal com o número 15 também. Cabelo da Maria Alice também tá um pouquinho diferente aqui. Você percebe que ela tem só um tufo de cabelo. A dinâmica é a mesma, tá? Em vez de fazer dois daqueles círculos para fazer as mechas, eu fiz apenas um e não pulei ponto para fazer as mechinhas. Fiz em todos os pontos, em todas as alças disponíveis, tá? Porque a minha intenção era realmente só fazer um. Então tá aqui um cabelo bastante volumoso que está dividido, em vez de estar dividido, está num único tufo. É a mesma quantidade, porque em vez de pular pontos, eu fiz em todas as alças e fiz um cabelo só. Tá aqui. É a mesmíssima receita, não tem nada de diferente, só isso que foi feito. Em vez de fazer dois, eu fiz um e fiz em todos os itens, em todos os pontos disponíveis neste círculo para fazer as mechas, tá? Então, essas são as diferenças deste projeto, desta boneca que está na minha mão para a boneca que está no vídeo. O resto é tudo a mesmíssima coisa, gente, ó, perninha. Inclusive, eu fui seguindo o meu vídeo para fazer a boneca, tá? Então, vamos lá. Roupinha. É uma jardineira, é um macacãozinho, todas as partes são removíveis, tá? Então, você pode trocar a roupinha da boneca como um todo. Então, percebe, ó, botõezinhos, que aqui você pode soltar. Aqui a blusinha também, você pode, é uma blusinha curta, tá? Ó, é uma blusinha curtinha, ok? Que você pode tirar. Eu coloquei essa fitinha como uma forma de fazer um cinto. Se você não tiver fita de cetim em casa, você pode fazer com correntinhas, tá? Pode fazer um cordão de correntinhas. Deixa eu só soltar aqui, que eu fiz justamente para ficar justinho na cintura. É um passa-cinto, tá vendo? E a fitinha aqui. Então, ele é totalmente, toda a roupa total removível, igual todas as bonecas que eu tenho aqui no canal. Então, vou deixar ela sem roupa, igual a Maria Júlia. Oh, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, mas eu preciso mostrar, não é? E eu acho que você não vai se importar, porque você é muito vaidosa por ter a maior quantidade de visualizações deste canal. Ai, meu Deus. Então vamos lá aqui, gente, olha, o macacãozinho, tá? Com as alcinhas. A fitinha que serve de um cintinho para ajustar a cintura, ok? Aqui é uma dobra que eu fiz, você pode usar ele sem a dobra, também que vai ficar bonitinho. Mas eu achei que com a dobrinha ficou mais charmoso. Né? E é isso, ó, não tem muito segredo não, tá? É uma jardineirinha, um macacãozinho.
Sapatinho, eu não alterei, tá o mesmo sapato que está no vídeo. Aliás, se você acompanha essa receita pelo vídeo, dê uma olhada nos comentários, tem um comentário meu fixado, porque no vídeo tem um erro meu falando sobre esse sapato, mas eu deixei fixado nos comentários ao modo certo de fazer. Tanto no comentário, no primeiro comentário, no comentário fixado, quanto na descrição do vídeo tem a maneira certa de fazer esse sapatinho. Me perdoa qualquer transtorno, mas tá ali, tá? Acontece, né? Não sou perfeita, acontece. Erros acontecem. Vamos lá. A blusinha também é removível, então tenho aqui os botõezinhos pra tirar, tá? Eu não vou tirar porque eu vou ter que usar uma mão só e vai ficar difícil, mas você pode trocar. Você conhece a Maria Alice em vestido, né? Então tá aqui, é todo o corpinho que você já conhece da Maria Alice. Vocês conhecem a Maria Alice em vestido e agora você tem uma outra opção para vestir a sua Maria Alice. Deixa eu só pegar, peraí. Voltei. Recentemente eu fiz esse vestido para ela usando a mesma técnica que eu usei para fazer o vestido da Maria Júlia e ficou super bonitinho. Eu também usei fita de cetim para fazer o laço nas costas, tá? Então é algo muito prático. As fitinhas dão um charmezinho a mais por causa do brilho e é simples de fazer, né? É só transpassar que fica legal. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse novo traje. É como se fosse um presente para vocês por tantas visualizações pela Maria Alice, né? Por tantas curtidas no vídeo. E eu venho aqui realmente pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu sei que precisa ter um passo a mais, fazer um login no YouTube para que você consiga se inscrever, mas faz essa forcinha pela Tati, vai, eu estou aqui trazendo conteúdos legais para você, então faz essa forcinha, vai lá, faz o login, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. É muito importante porque são conteúdos que podem ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas, a gente sabe que tem muita gente, assim, sem trabalhar, no mundo como um todo. E aqui pela internet a gente tem como chegar em vários lugares, né? E fazer com que a pessoa consiga ter uma visão, ter um novo trabalho, ou ter uma forma de fazer uma renda extra, ou então a renda tá apertada, não tem como comprar uma boneca para sua filha, para sua neta, enfim, e tem essa possibilidade de fazer com as próprias mãos, com todo carinho, com todo amor. Então é isso que eu venho aqui pedir. Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas. E por que eu tô insistindo nisso? Porque mais de 50% das pessoas que me assistem não são inscritas. Então a gente poderia estar assim, levando esse conteúdo para muito mais pessoas, tá? E isso é muito importante para mim e para todos, eu acho, né? A gente tem que fazer a nossa parte para contribuir para um mundo melhor. Então é isso, gente. Vamos ao tutorial, espero que você goste e bora lá! Então, para começar essa blusinha, você vai fazer um nó corrediço para fazer as correntinhas, aqui, né? E vamos fazer aqui 35 correntinhas, tá bom? Correntinhas simplinhas, normais, correntinhas. 35 correntinhas. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Então, dando continuidade, estão aqui as 35 correntinhas. Eu vou pular o primeiro elo da corrente, certo? Eu pulo esse primeiro elo e começo a fazer pontos baixos. Aqui no começo, 5 pontos baixos a partir do segundo elo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5.
No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, serão 2 pontos dentro do mesmo espacinho. E, novamente, 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, só recapitulando o que fizemos até agora, 35 correntinhas. A partir do segundo elo, eu voltei fazendo 5 pontos baixos, um aumento e mais 5 pontos baixos. E agora, dando continuidade, eu vou fazer novamente um aumento, e agora 10 pontos baixos, tá? Então, 10 pontos baixos na sequência, eu vou fazer os meus aqui e já volto, tá bom? Aqui estão os 10 pontos baixos, agora eu coloco novamente um aumento. E vou repetir o que eu fiz aqui nessa primeira parte. 5 pontos baixos, então, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. E, novamente, 5 pontos baixos para terminar a carreira agora, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, temos aqui a primeira carreira, tem 38 pontos neste momento. Vou repetir o que foi feito rapidinho, tá bom? Fizemos 35 correntinhas, a partir do segundo elo, eu fiz 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 10 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento e finalizei com 5 pontos baixos. Tenho aqui a primeira carreira. E vamos fazer agora a segunda carreira, tá? Então, para a gente virar o trabalho, eu vou fazer uma correntinha. Virei o trabalho, ok? E agora eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos baixos e um aumento, ok? Vou fazer os meus aqui em off, então faça aí, ó, 5 pontos baixos e um aumento, para começar a segunda carreira. Então, aqui estão 5 pontos baixos e um aumento. Dando sequência, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Opa, vou fazer um aumento, que o aumento marca para mim as divisões no corpo, tá? Um aumento. Então, ó, percebe que aqui é a parte de trás da blusa, aqui é o ombro e aqui essa parte maior é a frente. Então, os aumentos, eles marcam essas passagens no corpinho da boneca. Então, como eu falei demais, deixa eu só repetir aqui. Começamos aqui com 5 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, e agora eu vou vir para essa parte maior aqui, onde eu vou fazer 12 pontos baixos e um aumento no final, ok? Vou fazer os meus aqui em off, então, 12 pontos e um aumento. Então, aqui, depois dos 12 pontos e um aumento, para finalizar essa carreira, você vai fazer 6 pontos, um aumento, e finalizar ela com 5 pontos baixos, tá? Então, a sequência aqui para finalizar a carreira são 6 pontos aqui, né? 6 pontos baixos, um aumento e 5 pontos baixos. Essa carreira, ela vai finalizar com 42 pontos, tá? Vou fazer esse finalzinho aqui e já volto. E aqui estão as duas carreiras prontas. Como eu falei, neste momento a gente tem 42 pontos, tá? Então, agora, a próxima parte vai ser a gente aumentar um pouco para caber na boneca, para vestir a boneca, tá? Então, precisamos colocar mais aumentos aqui nessa base. Então, a terceira carreira, ela vai ter bastante aumento, tá? Então, começamos ela assim, ó, com 6 pontos e um aumento. Então, a primeira parte dessa terceira carreira são 6 pontos e um aumento. Vou fazer o meu aqui e já volto. Ah, uma coisa que eu deixei de falar.
a gente precisa fazer uma correntinha para virar o trabalho, né? Então, vira o trabalho. Bom, vou fazer essa parte aqui, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento. E agora, vamos fazer mais aumentos, tá? Então, 6 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente começa a fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, faz aí, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, ó. Vamos lá. Um ponto baixo, primeiro aumento. Um ponto baixo, segundo aumento. Um ponto baixo, terceiro aumento. Ok? Então, começamos aqui com 6 pontos baixos e um aumento, ok? 6 pontos baixos e um aumento. Depois, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Agora, a gente faz mais um aumento. E para completar essa parte maior aqui, vamos fazer 14 pontos baixos e um aumento, tá? 14 pontos baixos e um aumento. Quando eu terminar essa terceira carreira, eu vou repetir as sequências, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, 14 pontos baixos e um aumento, e esse eu vou fazer em off. E aqui estou, com 14 pontos baixos e um aumento. Tudo que eu fiz do lado de cá, eu preciso repetir do lado de cá. Então, tudo que eu fiz na minha direita, eu preciso fazer na minha esquerda. Então, agora, para dar sequência, depois dos 14 e um aumento, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Deixa passar o carro, que tá fazendo muito barulho. Aí, tá passando. Então, depois dos 14 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, vamos lá. Um ponto baixo. Primeiro aumento. Opa. Um ponto baixo. Segundo aumento. Um ponto baixo. Terceiro aumento. Vou fazer mais um aumento, que é a pontinha, e para finalizar, eu faço 6 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já vou deixar aqui a correntinha pronta para virada, tá? Vou repetir o que foi feito aqui, então. Então, terceira carreira, 6 pontos baixos, um aumento e um ponto... Opa, desculpa, vou começar de novo. Vou começar de novo, tá? Porque eu falei errado. 6 pontos baixos e um aumento. Uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Mais um aumento. 14 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, mais um aumento e finalizei a carreira com 6 pontos baixos. Então, eu tenho aqui, neste momento, 52 pontos de base. Então, a minha correntinha aqui já está pronta para virar o trabalho, virando, né? Eu tava aqui, fiz a correntinha, virei o trabalho. Eu vou fazer 52 pontos baixos, tá bom? Agora, somente ponto sobre ponto, 52 pontos baixos. E eu encontro você lá no final da carreira. Já volto. E aqui eu tenho a quarta carreira pronta com 52 pontos de base, somente ponto sobre ponto, né? Dando continuidade aqui, eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho e vamos para a carreira de número 5. Ela eu começo com 7 pontos. Então, 1, 2, opa, desfio. 3, 4, 5,
6 e 7. Chegou a hora de eu fazer o vão para entrar o braço da boneca. Então, aqui eu vou fazer 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 7 pontos baixos, 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou pular 12 pontos de base, tá? Então, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses eu não vou utilizar. Eu venho no próximo e vou fazer um ponto baixo, que é o primeiro de 14, tá? Então, um ponto baixo já está aqui e agora eu vou fazer 14 pontos baixos, ok? Vou fazer em off e já volto. Então, aqui eu tenho os 14 pontos e tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, aqui eu vou fazer 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular 12 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No próximo, eu faço um ponto baixo e vou finalizar essa carreira com 7 pontos. Então, eu tenho aqui o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6 e o último 7. Então, está aí a minha carreira de número 5 pronta, tá? Com o vão dos bracinhos para a boneca, ok? Então, aqui você já tem a ideia, né? O formato da blusinha aí. E vamos partir para a carreira de número 6. A carreira de número 6, a gente vai fazer 4 aumentos nela, tá? E os aumentos vão ser antes de chegar aqui nas correntinhas, ok? Então, a gente vai fazer aqui uma correntinha para virar o trabalho. Eu não tinha feito 7 pontos aqui, então, eu vou fazer 6 pontos e um aumento, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E agora, aqui nas correntinhas, eu vou colocar um ponto de base para cada uma delas, tá? Então, eu vou fazer aqui 8 pontos nas correntinhas. A primeirinha aqui, ela fica bem no cantinho, ela é chatinha de pegar. Então, ó, é bom você contar antes. Deixa eu só desembolar essa linha aqui. Então, eu fiz a primeira. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, aqui no corpinho, eu já coloco um aumento também. Então, aqui, olha, depois das 8 pontos em cima das correntes e um aumento aqui na pontinha, eu vou fazer 12 pontos baixos e um aumento aqui na outra ponta, tá? Então, ó, 12 pontos baixos e um aumento para finalizar a parte da frente. Então, aqui eu fiz os 12 pontos e um aumento. Agora, aqui em cima das correntinhas, vamos fazer os 8 pontos baixos. Vamos sofrer aqui um pouquinho para pegar o primeiro. Vamos ver. Oh, foi fácil dessa vez. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, o último, 8. Pronto, terminei as correntinhas. Agora, aqui na base, eu vou fazer um aumento e finalizar a carreira com 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Está aí a carreira pronta com 48 pontos no total, tá? Então, vamos lá. Ela começou aqui na ponta com 6 pontos baixos e um aumento, 8 pontos baixos em cima das correntinhas, um aumento, 12 pontos baixos, um aumento, 8 pontos em cima das correntinhas, um aumento, e finalizei a carreira com 6 pontos, ok? Então, tá aí a carreira de número 6 pronta, com 48 pontos. E vamos para a carreira de número 7, que você vai só fazer aqui, ó, uma correntinha para virar e fazer 48 pontos baixos. Somente ponto sobre ponto. E eu volto com você no finalzinho dela, tá bom? Então, carreira de número 7, 48 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 7, finalizada, ok? 48 pontos baixos. Tá neste formato por enquanto, tá? Consegue ver aqui a parte da frente, né? O ombro, tá? E vamos para a carreira de número 8, que também é uma carreira de ponto sobre ponto. Aliás, a gente tem mais 3 carreiras. Então, eu só não dei a sequência para não deixar de avisar vocês, olha, uma correntinha toda vez que a gente for virar o trabalho, tá? Então, eu vou fazer a carreira de número 8, 48 pontos baixos. Chegou aqui no final, faz a correntinha para virar o trabalho, faz a carreira de número 10, 48 pontos baixos. Chegou aqui no final, uma correntinha para virar o trabalho, também 48 pontos baixos, tá? Então, faremos aqui a carreira 8, é mais, tá? 8, 9, 10 e 11. São 4 carreiras, 8, 9, 10 e 11. 4 carreiras de ponto sobre ponto. 4 carreiras de 48 pontos, tá? Lembrando que a gente fez a 7 também de 48 pontos. Então, na verdade, são 5 carreiras, mas a 7 já tá pronta aqui, ok? Então, é a carreira 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. Vou fazer aqui a 8, a 9, a 10 e a 11 de ponto sobre ponto. Então, aqui eu trouxe uma Maria Alice para você ver em que comprimento que está ficando essa blusinha, tá? Mas antes disso, só recordando que eu fiz aqui 5 carreiras de 48 pontos, ok? A 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. São 5 carreiras de ponto sobre ponto e ela está neste momento até a carreira 11. Eu tenho este comprimento, vou virá-la aqui. Tá soltando o cabelinho. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá certinha nas costas, tá? Depois ainda tem a casinha, botãozinho, mas por enquanto é esse o comprimento que eu tenho para a blusinha, tá bom? E vamos dar continuidade, a gente precisa aumentar um pouquinho, então vamos fazer aqui 12 pontos, um aumento, 22 pontos, um aumento e finaliza com 12 pontos. Então, eu vou aumentar aqui 2 pontinhos, ok? Carreira de número 12, vai fazer aqui uma correntinha para virar, vai virar o trabalho, vai fazer 12 pontos, um aumento, 22 pontos, um aumento e finaliza com 12 pontos, ok? Carreira de número 12, você vai terminar com 50 pontos. E aqui está a carreira de número 12 finalizada, neste momento 50 pontos baixos, lembrando que ela foi feita de 12 pontos e um aumento, 22 pontos e um aumento e finalizei com 12 pontos, tá? Vou fazer uma correntinha para virar o trabalho e vamos para a carreira de número 13 e você fará 50 pontos baixos, ok? Somente ponto sobre ponto para a carreira de número 13. Encontro você lá no final.
E aqui está a carreira 13 finalizada, 50 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. E vamos fazer a carreira de número 14, estamos quase acabando essa blusinha. Então, olha, uma correntinha, virei o trabalho e agora eu vou fazer mais 2 aumentos, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó, 13 pontos baixos, um aumento. 22 pontos baixos, um aumento e finalizo com 13 pontos baixos, tá bom? Então, carreira de número 14, 13 pontos e um aumento, 22 pontos, um aumento e 13 pontos. Vou finalizar ela com 52 pontos baixos. Vou fazer a minha aqui e já volto com você. E aqui está a carreira de número 14, finalizada. Neste momento tem 52 pontos de base. Nota que tá quase assim chegando na calcinha. Então, eu vou fazer só mais uma carreira. É uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Uma carreira de 52 pontos baixos, que vai ser a carreira de número 15, a última carreira dessa blusinha, tá? Então, nota que atrás, ó, tá certinha. Depois a gente vai fazer as casinhas para os botões, tá? Então, para finalizar essa roupinha, essa blusinha, faça uma carreira de 52 pontos baixos, a última carreira, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto pra gente finalizar. E aqui está a minha blusinha finalizada, cortei a linha, veja, tá cortada, tá? Agora eu vou só arrematar este fio e esconder as pontas e cortar o excesso. Agora aqui, botões. Eu vou colocar 2 botões, tá? Eu escolhi esse aqui em forma de florzinha. Então, eu vou colocar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Note que é quase na abertura, né? Do bracinho. E o outro aqui embaixo, tá? Então, o primeiro trabalho é colocar os botões, para que você tenha a ideia de onde você vai fazer as casinhas para esses botões, tá? A casinha vai variar de acordo com o tamanho do seu botão. Se você tiver um botão menor do que esse, você vai ter que fazer menos correntinhas para dar a volta nele. E como que você vai fazer essa casinha? Bom, depois de colocar os botões, você vai introduzir o fio, né? Você vai ver certinho onde você vai fazer essa casinha, de acordo com o botão que você colocou. Ó, vai introduzir o fio. Opa, não, cadê? Aqui. Vai introduzir o fio e vai fazer correntinhas de acordo com o tamanho do seu botão. E vamos supor aqui que o meu botão seja 8 correntinhas, eu consigo fazer, né, o fechamento. Deixa eu só fazer aqui 4, 5, 6, 7, 8. Suponhamos que essa casinha é o suficiente para o meu botão. Eu vou vir aqui e vou fazer um baixíssimo e encerrar, tá? E esconder os fios e arrematar as sobras. Tá vendo? Você vai ter que fazer esse exercício de acordo com o botão que você tiver. Daí você vem, ó, antes de finalizar, vê se não tá grande, vê se serve, ok? Com seu botão já pregado, tá bom? Então, é esse o trabalho agora para finalizar a blusinha, fazer a colocação dos botões e as casinhas para fechamento. E aqui está prontinho, com os botõezinhos colocados, casinhas feitas. Agora é só vestir na sua boneca, né? E vamos fazer a outra parte da roupinha dela, tá? Ok? Então, ficou assim. É uma blusinha que vai ficar por baixo da outra roupa, então é algo simples, né? O que vai chamar mais atenção é a outra parte da roupa. Então, vamos lá fazer essa outra parte. Até já! Então, agora vamos fazer o macacãozinho da boneca. Eu vou pedir para você fazer o nó corrediço, mas deixar um fiozinho assim um pouquinho maior aqui de sobra, porque a gente vai usar ele depois, tá? Então, aqui, nó corrediço, eu vou pedir para que você faça 44 correntinhas, ok? 44 correntinhas, pra gente dar início à perninha desse macacão, ok? Vou fazer as minhas aqui e já volto com elas prontas pra gente dar andamento.
E aqui estão as 44 correntinhas, ok? E aqui, a partir do terceiro, então, eu vou pular 2 pontinhos aqui, 2 correntinhas próximas à agulha e vou vir a partir do terceiro fazendo meio ponto alto, tá? Então, serão 42 meio ponto alto que você vai fazer nessas correntinhas voltando aqui, ok? Vou fazer os meus aqui, então, 42 meio ponto alto para fazer essa parte do shortinho. Do shortinho não, da perna do macacão. E aqui estão os 42, meio ponto alto. Agora, a gente vai fechar este círculo, tá? Ah, mas Tati, por que você não fechou na correntinha? Porque aqui neste canal tem pessoas começando e tem pessoas já avançadas em fazer amigurumi. Para uma pessoa que está começando, trabalhar com a correntinha fechada pode gerar um pouco de distorções, ficar invertido e gerar uma maior dificuldade para fazer este processo aqui do círculo, tá? Então, por isso que eu prefiro fazer assim, a gente fecha agora este círculo. Bom, eu falo isso por experiência própria, que eu já passei, né, de tentar fazer com o círculo fechado e ficar invertido. Então, para quem tá começando, dificulta um pouco dessa forma. Então, eu vou vir aqui, olha, na segunda correntinha, tá? Lembra que a gente fez 2 correntinhas para começar? Então, aqui tá a primeira, aqui tá a segunda. Na segunda, eu vou vir aqui e fechar este círculo com um baixíssimo. Fechei. E aqui, este fiozinho, o que eu vou fazer? Eu vou, com a agulha, deixa eu só tirar aqui. Eu vou usar para fechar essa barreirinha aqui. Então, com a agulha de tapeceiro, você vem dar uns 2 pontinhos e esconde o fio aqui pra dentro para fechar este vãozinho, tá? Então, é uma forma de que fique mais fácil para todos. Se você já consegue trabalhar com um círculo na correntinha sem fazer nenhuma dobrinha certinho, legal. Se não, faz desse jeito que vai dar certo e vai dar tudo bem. Então, agora aqui, a gente vai voltar trabalhando em pontos baixos, tá? Então, eu tenho que fazer 42 pontos baixos, ó, somente na alcinha de trás, ok? Então, 1, 2, e assim você vai, tá? 42 pontos baixos, somente usando a alcinha de trás da carreira anterior. Vou fazer a minha aqui e já volto com você. E aqui está a primeira carreira de pontos baixos, 42 pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto, tá? E eu tenho que fazer aqui mais 11 carreirinhas, tá? Então, eu só vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz e começar a trabalhar carreiras em espiral, ok? Então, o primeiro, segundo, dessa vez eu vou pegar os 2 pontinhos e eu tenho que fazer aqui 11 carreiras, ok? Essa aqui é a segunda carreira, então vou fazer a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da 3 até a 13. São 11 carreiras de ponto sobre ponto, 11 carreiras de 42 pontos baixos, agora pegando as 2 alças, ok? Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com você, pra gente dar continuidade. Então, aqui está a minha peça. Eu tenho aqui 13 carreiras, ok? Contando com essa aqui e 12 de pontos baixos. Eu preciso cortar o fio e fazer aquele arremate invisível, vamos colocar assim, né? A gente faz um pontinho invisível aqui. Então, tá vendo, ó? Meu fio tá saindo deste ponto. Eu vou pular este aqui e vou introduzir a minha linha aqui, certo? Então, eu trago e venho com essa agulha deste mesmo ponto, entre nesse mesmo ponto de onde ela saiu primeiramente, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar mais uma puxadinha, eu seguro e introduzo a agulha neste ponto. Deixa eu só trazer mais perto para que você consiga visualizar. Então, eu trago aqui de onde ele está saindo, tá vendo? O fio está saindo daqui. E pego, ó, 2 alcinhas e trago. Opa, passou por dentro, peraí. Deixa eu só, assim.
Então, aqui, ó, eu vou dar uma puxadinha só para ajustar o tamanho do ponto falso com o tamanho dos outros pontos. Percebe? Ele aqui, ó, esse aqui é o pontinho falso, tá? E aqui dentro eu vou fazer um arremate simples, só para esconder o meu fio, dar uns nozinhos de costura, para que ele não fique realmente seguro. Não puxe muito para não deformar o ponto, tá? Deixa ele do mesmo tamanho, tá vendo? Esse aqui é o ponto falso. Deixa ele do mesmo tamanho dos outros, e aqui pra dentro você faz os nozinhos de costura simples, tá? Você vai precisar fazer 2 peças igual a essa. Essa aqui, que tá terminada, e eu vou fazer mais uma, tá vendo? Ó, 2 peças iguais, mas nessa aqui eu não corto o fio, tá? Tá vendo que eu estou aqui com o fio conectado, eu não corto o fio. Então, é isso, faça 2 peças, volte aí, se tiver dúvida de como foi feito, para chegar neste ponto aqui. Bom, estamos aqui com 2 peças idênticas, certo? 42 pontos de base cada uma delas. Então, agora, pra gente continuar, eu vou deixar essa parte aqui entre pernas, tá? Para que ele fique mais escondido, esses degrauzinhos que existe aqui das carreiras e do começo delas. Então, eu tô aqui na minha mão direita, com essa perninha aqui que está com o fio conectado. E eu vou entrar aqui na perna esquerda. Tá vendo que aqui eu tenho um degrau? Eu vou deixar estes 2 pontos aqui como entre pernas, tá? Então, olha, não vou crochetar nesse, não vou crochetar nesse, vou crochetar nesse, tá? Então, eu escolho esses pontos que estão com um pouquinho de degrau, que foi a emenda do ponto, da carreira, para não trabalhar e deixar ela no meio. Então, aqui, eu tenho 42 pontos aqui, eu vou fazer 40 pontos baixos agora. Já fiz o primeiro, eu vou deixar esses 2 aqui sem fazer, ok? Esses 2 pontinhos aqui que eu disse pra vocês que está com os degrauzinhos, né? É o ponto falso que eu fiz. Então, aqui agora, eu emendei, você viu que eu emendei num ponto baixo, eu vou fazer 40 pontos baixos na perna que está na minha mão esquerda, ok? Vou fazer os 40 pontos aqui, só fazer a voltinha, não fazendo esses 2, e já volto com você. Então, aqui estamos, olha, eu parti daqui e fiz 40 pontos baixos. Não vou fazer esses 2 pontinhos aqui do meio, tá? Então, a mesma coisa eu tenho que fazer desse lado, tá vendo? Este ponto está ocupado, vou pular 1, vou pular 2 e vou começar a crochetar a partir daqui. Então, percebe? Peraí, que a linha ficou do outro lado. Ó, traz ela pra cá. Então, ó, esse tá ocupado, esse pulo, venho nesse. Então, percebe que o entrepernas da boneca, né, da roupinha, eu tenho aqui, ó, 4 pontos aqui, que depois eu vou ter que usar linha e agulha, né, agulha assim e linha da mesma cor para fazer uns pontinhos aqui e unir, ok? Então, eu fiz 40 pontos aqui, eu vou fazer 40 pontos desse lado, tá? Bom, é isso por enquanto. Já volto depois de fazer os 40 pontos desse lado. Já fiz o primeiro aqui, falta 39. E esse aqui é o resultado após a união das perninhas. Depois a gente faz essa partezinha aqui, tá? Não precisa ser agora, não. Então, temos aqui neste momento 80 pontos, certo? 40 daqui e 40 daqui, tá? E com esses 80 pontos, a gente vai aumentar um pouquinho. Então, essa próxima carreira, você vai fazer uma carreira de 9 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Lembrando que agora, o nosso formato é esse aqui, né? Eu não uso mais aqui. Então, eu parto daqui, ó, venho, dou toda a volta até aqui, ok? Então, 9 pontos e um aumento por 6 vezes, pra gente ficar aqui com 86 pontos, ok? Vou fazer o meu aqui, já volto. E aqui está a carreira que foi de aumento, certo? Fizemos aqui 9 pontos e um aumento por 6 vezes, então temos neste momento 86 pontos de base, ok? Fazendo a contagem de carreiras, a primeira carreira de união foi a carreira de número 14.
Essa aqui de aumento é a carreira de número 15. E agora a gente vai fazer 8 carreiras somente de ponto sobre ponto. Então, vou fazer a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22 e a 23. 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 86 pontos, ok? Vou fazer as minhas e volto com elas prontas para vocês. E aqui estão as 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 86 pontos, ok? Então, estamos neste estágio, neste momento. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições. Então, faremos aqui nessa volta 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes, voltando a ficar com 80 pontos, ok? Então, a próxima carreira, 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui eu tenho a carreira de número 24 finalizada, tenho neste momento 80 pontos de base, ó, isso é chuva. Lembrando que ela foi feita com 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, agora, nesses 80 pontos aqui, vamos fazer 3 carreiras, a 25, a 26 e a 27. 3 carreiras de 80 pontos cada uma, ok? Vou fazer e já retorno. E aqui estão as 3 carreiras de 80 pontos, a 25, a 26 e a 27. Vamos para a carreira de número 28 e nela você vai fazer 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? E quando você encerrar essa carreira de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, você terá aqui na sua base 74 pontos, ok? Então, carreira de número 28, 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 28 finalizada, lembrando que ela foi feita de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Tenho aqui neste momento 74 pontos de base e vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de 74 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 29, 74 pontos baixos. E aqui eu finalizei a carreira de número 29 com 74 pontos, somente ponto sobre ponto, tá? Vou fazer agora a carreira de número 30. E nela, você vai fazer, junto comigo, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Ao final dela, você terá 68 pontos de base, ok? Vamos lá? Carreira de número 30, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 30 pronta, lembrando que ela foi feita com 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Tenho neste momento 68 pontos. Vamos fazer a carreira de número 31 e vamos fazer na carreira 31 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Vamos ficar aqui com 62 pontos de base. Então, 31, 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 31 pronta, lembrando que ela foi feita com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 32 e nela você vai fazer um pouquinho diferente, tá? Então, nós estamos aqui, terminei a carreira 31, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular um ponto de base e no seguinte eu vou fazer um meio ponto alto. Opa! Peraí que escapou tudo aqui. Vamos fazer de novo. Pulei um ponto, no próximo, meio ponto alto. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um meio ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo um meio ponto alto. E você vai fazer isso por toda a volta, tá bom? Fazendo essas casinhas aqui, por toda a volta. Vou fazer os meus aqui e já volto com você. E aqui está pronto essa carreira com os vãozinhos aqui pra gente colocar um cinto e fazer o franzido do shortinho, tá? Então, aqui agora, eu fechei num baixíssimo. Você vai fazer uma carreira de baixíssimo nessas correntinhas que ficaram aqui em cima e nos pontos que foram feitos. Ó, somente seguir. Aqui eu já fechei no baixíssimo e só seguir fazendo os baixíssimos, tá? Ó. Só seguir assim por toda a volta. Coloca o marcador, desculpa. Coloca o marcador aqui onde tudo começou para que você não se perca, ok? Só seguir a carreira fazendo baixíssimos. E aqui está. Esse é a altura do
shortinhos neste momento, tá? O que eu vou pedir para você, veja se essa quantidade de carreiras for suficiente para que você cubra a calcinha da sua boneca, ok? Olha, tá vendo aqui para mim é a quantidade suficiente, tá? Então, eu estou cobrindo a calcinha da boneca, ok? Se não for, faça mais uma ou duas carreirinhas aqui em cima mesmo desses baixíssimos, para que você alcance a altura da calcinha e tampe toda a calcinha. Tá vendo aqui, ó? Essa carreirinha aqui, ela já está tampando a calcinha da boneca, tá? Tá vendo, ó? Aqui onde vai ficar o cintinho para fazer mais o franzidinho do shortinho, tá? Então, é isso. Agora aqui, você vai arrematar, cortar o fio, arrematar, esconder a sobrinha, que a gente vai fazer o peitinho do macacão. Então, aqui está a carreirinha de pontos baixíssimos que eu fiz como um acabamento mesmo, tá? Para essa carreirinha que eu fiz como um passacinto. Aqui, tá vendo que tem um marcador aqui? O que que eu fiz? Eu deixei esse shortinho bem dobradinho, assim, bem certinho. Coloquei a minha agulha aqui no meio e ela me aponta, opa, desculpa por balançar. E ela me aponta, tá vendo? O ponto aqui do meio. E eu marquei com um marcador de carreira, tá? Então, só fiz isso aqui. Coloquei a agulha aqui no centro e ela me mostra o ponto que está no meio. Feito isso, eu vou pedir para que você conte 8 pontos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E marque. E 8 pontos para o outro lado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui. Então, no total, eu tenho quantos aqui? 17 pontos, certo? 8 para cá, 8 para cá e esse aqui no centro. E é com esses 17 pontos que a gente vai subir aqui a parte da frente do macacão, ok? Então, eu vou pedir para que você insira a linha neste ponto aqui, primeirinho, tá? Vamos lá. É este pontinho aqui. Eu vou pegar as duas alças, tá? É chatinho porque é um ponto baixíssimo, então ele é mais chato para pegar, mas ó, peguei as duas alças. Vou colocar a minha linha. Vou subir 2 correntes. 1, 2. E a partir de agora eu vou começar a trabalhar em pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto alto nessa primeira aqui, onde eu fiz as correntinhas, ok? Então, ó, primeiro ponto alto. E eu vou fazer agora os outros 17. São todos meio ponto alto, um em cada ponto baixíssimo que a gente tem aqui. É difícil pegar as duas alcinhas, mas a gente precisa para ficar um trabalho mais firme, ok? Então, são 17 pontos meio alto. É só seguir aqui na frente. Já volto. E aqui estão os 17 meio ponto alto, tá? Então, só fiz aqui naqueles pontos que a gente marcou 17 meio ponto alto. O que eu vou fazer agora? 2 correntinhas. 1, 2 e vou virar o trabalho. Virando o trabalho, eu vou pular este primeiro ponto e vou começar a trabalhar a partir do segundo ponto. E eu vou fazer também meio ponto alto, tá bom? Então, olha, eu pulei um pontinho, tá? Pulei esse ponto aqui, não trabalho ele e vou voltar fazendo aqui meio ponto alto. São 16, ok? Então, 16 meio ponto alto até o final da carreira, e chegando lá, eu volto com vocês para dar continuidade. Então, aqui, veja, eu cheguei aqui no final da carreira, fiz 16 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer novamente 2 correntinhas para virar o trabalho, então, 1, 2,
viro o meu trabalho e a partir daqui, né, do trabalho virado, eu vou novamente pular este primeiro ponto aqui. Eu pulo este primeiro, deixa eu ver, um lugar certo, esse aqui. Tá difícil para mim enxergar, mas não tá focalizando, né? Deixa eu só focar aqui. Então, eu pulo este primeiro ponto, não uso ele e volto fazendo 15 meio ponto alto, ok? Então, duas correntinhas, ó, não uso, tá, sai daqui, fiozinho. E volto aqui fazendo os 15 meio ponto alto, ok? Então, vou fazer os meus aqui e já retorno com você lá no final para a gente fazer a outra carreira. E aqui estão os 15 meio ponto altos pronto. Vou novamente fazer duas correntinhas para virar o trabalho. Virando o trabalho, eu vou dar a sequência aqui em meio ponto alto e novamente eu vou pular este primeiro ponto e a partir do segundo eu vou voltar fazendo 14 meio ponto alto, tá? Então, pulo o primeiro ponto, ó, e volta fazendo 14 meio ponto alto. Encontro você aqui no final da carreira. E aqui estão os 14 meio ponto alto. Novamente, a gente vai fazer duas correntinhas, virar o trabalho e voltar fazendo meio ponto alto, novamente, pulando o primeiro ponto, tá? Então, eu pulo o primeiro ponto e volto fazendo 13 meio ponto alto, ok? Vou fazer os meus aqui e retorno com você lá no final da carreira. Então, 13 meio ponto alto. E aqui eu tenho os 13 meio ponto alto. Vou mais uma vez fazer duas correntes, uma, duas, virar o trabalho e pular um ponto e fazer agora 12 meio ponto alto voltando. Ok? Então, 1, 2, vamos fazer 12, tá? Encontro você aqui no final. Então, fiz aqui os 12 meio ponto alto e vamos para a última carreira, ok? Então, duas correntinhas, você vira o trabalho e volta fazendo, opa, que quase que caiu tudo aqui. E pula o primeiro ponto e volta fazendo 11 meio ponto alto. Ok? Então, 1, 2, 3... 4, opa, 5, 6, 7, mais um pouquinho, 7, 8, 9, 10 e o último 11. Bom, terminei aqui, eu vou cortar o fio, tá? E arrematar, ok? Então, aqui é a parte da frente do macaquinho. Só cortar o fio, arrematar aqui pra dentro, tá? Dar uns nozinhos para que ele não se desmanche, aqui do lado de dentro e encerrar essa parte. Bom, e é esse aqui o resultado que a gente tem até agora. O que que eu fiz aqui? Eu passei uma fitinha de cetim e amarrei aqui atrás, ok? Então, é só uma fitinha de cetim. Se você não tiver uma fita de cetim, pode fazer uma cordinha de correntinhas, na cor que você achar melhor, tá? Eu fiz também aqui, aqui eu só dobrei a barrinha, tá? É uma dobrinha que eu faço aqui para ela ficar com um volume maior aqui nas perninhas, na barra do short. Aqui eu fiz os pontos, eu virei do lado avesso e costurei com agulha de tapeceiro mesmo, tá? Então, é este o resultado, opa, que vai cair aqui de novo, que eu tenho até este momento, ok? Então, agora falta a gente fazer as alças para prender aqui atrás. Eu vou fazer alças cruzadas nas costas, tá? Então, elas vão passar por aqui, ok? Vou fazer aqui, vou só limpar a minha mesa, que tá cheia de coisas aqui,
tá? E volto com você pra gente fazer essas alças. Bom, voltei aqui agora com luz do dia, que fica mais fácil, né, de mostrar, tá bom? Ontem já estava, quando eu estava gravando, a parte anterior já estava escuro, então cria sombras. Então, estamos assim, certo? Eu coloquei aqui uma fitinha de cetim. Se você não tiver em casa uma fitinha de cetim, você pode fazer uma cordinha com correntinhas, que vai ficar muito legal também. Eu tinha falado da gente fazer aqui a faixinha, né, a alça para o macacão, cruzando as costas, fazendo um X aqui nas costas. Só que eu vou perder a beleza do botão, certo? Então, para não perder a beleza desse botão, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer cordinhas, né, alça saindo aqui do centro, vindo uma para cá, e aqui do centro, vindo outra para cá. Eu vou colocar botões iguais a esses, um em cada ponta aqui, ok? Então, para isso, se você quiser fazer cordinhas saindo daqui ou saindo daqui, também vai dar certo. Como que você vai fazer essas cordinhas? Qual é a medida? Quantas correntinhas? Isso vai depender de como você vai colocar nas costas, ok? Se é cruzando, se é assim, alça que vem daqui lá pra frente, se é alça, como eu vou fazer? Saindo daqui do centro das costas, indo uma pra cá e outra pra cá, fazendo um V. Então, tudo vai depender da forma como você vai fazer essa alça. Bom, escolhido a forma que você vai fazer a alça, você vai ter que fazer a medida em correntes, em correntinhas. Então, vamos supor, olha, eu tenho uma cordinha aqui com correntinhas, tá? Então, é essa medida aqui que eu tenho que fazer. Eu vou deixar um pedaço para eu costurar aqui para o lado de dentro da roupa, né? Vamos supor que eu tenho aqui correntinhas, tá bom? E não só um fio. Então, eu venho aqui e faço essa medida, ok? Lembrando que você vai ter que ter correntinhas aqui suficiente para você fazer a casinha do botão. Então, para esse botão aqui que eu estou usando, 8 correntinhas basta. Então, o que eu vou fazer, ó, é essa medida aqui até aqui, certo? De correntinhas. Chegando aqui, você vai fazer as correntinhas necessárias para o seu botão, assim. Então, vamos supor que tenha dado aqui 30 correntinhas até aqui a borda, tá? Para eu acolher o meu botão, fazer a casinha do meu botão, eu vou ter que fazer mais 8. Então, ficaria aqui, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, a minha alcinha, para exemplificar melhor para você e te mostrar como que você vai fazer essa medida. Então, vamos lá, olha, aqui neste caso, eu fiz 30 correntinhas, tá? Então, eu tenho que ter a preocupação que eu tenho um pedacinho aqui que eu vou precisar costurar aqui atrás, certo? Fazer todo este caminho aqui até chegar aqui na frente do macacão. Então, eu tenho aqui 30 correntinhas. Só que eu ainda preciso fazer a casinha para o meu botão. Então, aqui eu vou fazer mais 30 eu já tenho. Eu vou fazer mais 8 correntes. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, eu tenho aqui o suficiente para colher o meu botão. Agora, olha, eu vou pular esses 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pulo os 8 e volto aqui. Deixa eu só trazer, opa, de um jeito que você consiga mostrar melhor, né? Porque eu tava lá no canto. Então, vamos aqui, ó. Tenho aqui 38 correntinhas, lembrando que 30 é da alça e 8 é da casinha do botão. Então, eu vou pular 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tá aqui. Então, a partir daqui, eu vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Então, aqui eu tenho a casinha do botão e aqui eu vou continuar dando sequência para a alça do macacão, tá bom? Então, eu faço os pontos baixos até aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, eu corto o fio, arremato, deixo uma pontinha, acho que essa aqui até dá, suficiente para que costure aqui na parte de trás do macacão, ok? Se você escolher uma alça aqui, você vai fazer o mesmo processo. Provavelmente você vai precisar de menos corrente. Se você vai fazer o cruzamento nas costas, provavelmente você vai precisar de mais correntes. Então, é essa medida que você tem que fazer, sempre partindo do ponto onde você vai costurar até onde vai ter o botão, lembrando de deixar
o suficiente de casinhas para o botão, ok? E aí está o macacão terminado. Agora você pode decorar ele como você achar melhor. Você pode fazer um bordado, uma aplicação de uma florzinha aqui que vai ficar legal também. Enfim, agora é decorar do seu gosto, tá? Então tá aqui, ó, botõezinhos colocados, ó, a casinha do botãozinho feita, tá? Opa, escapou da minha mão. Eu vou mostrar atrás pra você, porque dessa forma que eu fiz, como o botão ele já é uma decoração, eu não perco a decoração aqui das costas, tá vendo? Ele dá toda a volta, né, nos botõezinhos e não perco a beleza do botão aqui nas costas, que também fica como um adereço para a roupa, tá? Então, se você fizer cruzado, né, você pode cruzar aqui nas costas, saindo daqui pra cá, ou até mesmo nessa posição dá pra cruzar, ó, dá pra, ai, tá uma ventaninha aqui, dá pra cruzar as alças. Deixa eu só fazer uma experiência aqui junto com vocês. Ó, tá vendo? Mas eu perderia, né? Eu perderia a beleza do botão. Então, pra mim, essa foi a melhor forma devido ao botão ser decorado, tá? Então, pode ser daqui, saindo daqui pra cá e vindo uma alça reta, uma alça cruzada, ou dessa forma que eu fiz, em um V nas costas, ok? Então, está terminado. Eu vou mostrá-la mais em pezinha pra vocês, se bem que eu já mostrei no começo do vídeo, mas eu vou aqui arrumar as minhas coisas pra me despedir de vocês, ok? Já volto. Então é isso, está pronto aí o novo traje da Maria Alice, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não deixou seu like, deixa seu like por todo o discurso que eu fiz ali na frente. Se inscreve no canal e vamos fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas possível, tá bom? Então, gratidão por assistir até aqui, gratidão por reproduzir as minhas bonecas, eu fico realmente muito feliz. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!